Seja bem-vindo. Que privilégio receber você e estar mais uma vez com você, trazendo conteúdos que sejam relevantes, importantes e que nos façam pensar e refletir coisas que são relacionadas ao reino de Deus. Você já me conhece, eu sou o Thiago e eu hoje inicio uma parceria com o Seminário Batista Sul Mato Grossense, do qual eu sou acadêmico, no curso de formação de ministros, formação ministerial. E vamos partir do pressuposto que nós sempre fazemos, que é do texto bíblico. Vamos começar lendo 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E eu recebo hoje pastor Paulo Martins e o pastor Marcos Batista. E antes deles darem as suas considerações iniciais para a gente começar a conversar, eu vou qualificá-los para você entender quem são e por que estão aqui. Pastor Paulo Martins é o reitor do Seminário Batista Sul Mato Grossense. Ele é teólogo, pós-graduado em terapia cristã, pós-graduado em ciência da religião, pós-graduando em aconselhamento pastoral e é pastor da Igreja Batista Água Viva em Campo Grande. O pastor Marcos Batista é coordenador pedagógico do Seminário Batista Sul Mato Grossense, é teólogo, é filósofo, é pós-graduado em filosofia, mestrando em ciência da educação e é pastor auxiliar da Segunda Igreja Batista em Campo Grande. Pastores, que privilégio recebê-los e que seja um tempo de aprendizado para mim, mas seja um tempo de esclarecimento também. Legal. Já quero que, na ordem que vocês escolherem, qual é as considerações iniciais, né? Amém, legal. Bom, Thiago, o privilégio é todo nosso, né? É uma satisfação estar no seu programa aqui, nessa atividade, essa porta que você abriu. Eu quero cumprimentar aqueles que nos ouvem nesse momento. Agradecer a você, também a nosso suporte técnico, né? Que é o Daniel, que está fora das câmeras, mas está ali, é importante. Tá aqui. Quero agradecer o pastor Marco Batista, alguém aqui que tem caminhado conosco muito tempo nessa casa, né? E eu tenho um privilégio nesse tempo de servir essa casa hoje ao lado do pastor Marco Batista. Eu creio assim, que essa conversa nossa aqui vai ser muito proveitosa, em todo sentido. E eu quero dizer assim, o conhecimento, por muito tempo atrás, ele foi um conhecimento unidirecional. Hoje, o conhecimento ele tem uma via de mão dupla. Qualquer conversa, qualquer diálogo, há um crescimento mútuo para todos os lados. Eu acho que nós vamos crescer aqui, nós, aqui presentes, e aqueles que nos assistam, vão assistir futuramente, também vão ter a oportunidade de ter um crescimento também, eu tenho certeza disso. Amém. Tiago, é um privilégio, sempre é um privilégio nós pensarmos naquilo que é a nossa vocação, né? A nossa camiseta já é um chamado, né? Qual é a sua vocação? O seminário tem como propósito isto, auxiliar as pessoas naquilo que Deus colocou em suas mãos como vocação. Então é um privilégio pensarmos sobre o seminário, é um privilégio sabermos que nós estamos dando respostas àquelas pessoas que estão com desejos e, acima de tudo, com aptidões de Deus para trabalhar no ministério. Então é uma alegria muito grande estarmos juntos nessa caminhada, porque nós sabemos que o reino de Deus é muito maior do que o que nós imaginamos. O reino de Deus é o privilégio conhecê-lo, mas, acima de tudo, é um privilégio também divulgá-lo. Então, o seminário tem esse propósito. Se você que está nos ouvindo tem uma vocação, fale conosco, para que a gente possa trabalhar aquilo que Deus colocou em suas mãos, porque nós sabemos que Deus chama, Deus prepara e Deus envia. Amém. Amém. Pastor, sobre o seminário, seria importante a gente qualificar a história do seminário. Para quem
quem caiu de paraquedas, quem chegou agora, quem não sabe nada sobre o seminário. É verdade. Então, Tiago, quando nós falamos de seminário hoje, como nós conhecemos, Seminário Batista Sul Mato Grossense, nós falamos em quase meio século de história de ensino teológico na nossa cidade. Quando nós pegamos os anais da história, os registros que nós temos aqui de ensino teológico, nós estamos ainda dentro daquele momento, daquele tempo de um único estado, estado do Mato Grosso. Não havia divisão de estado ainda. Sim. Quando tudo foi incipiente, quando tudo começou aqui no nosso estado, ainda éramos na Convenção Batista Mato Grossense. Foram as primeiras iniciativas, trazendo para Campo Grande esse ensino teológico, a extensão desse ensino teológico, porque naquele tempo ainda era muito assim, parco, muito escasso as instituições de ensino teológico. Então foram ali devagarzinho, se ramificando, atingindo outras cidades, e isso ali também foi um projeto para trazermos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, hoje, um ensino teológico, né? E nós temos ali na história nossa, nós temos a faculdade teológica, nós temos aqui a faculdade Oeste Bob, né? Que é a faculdade teológica do Oeste Bob, né? Oeste Bob, essa faculdade teológica aqui do oeste do Brasil, né? No oeste do Brasil. Depois veio aqui na linha de história, estou falando linha de tempo, né? Sim. Depois vamos aqui a Faculdade Batista Sul Mato Grossense, e hoje nós somos conhecidos como Seminário Batista Sul Mato Grossense. Mas eu compreendo, eu entendo, eu não posso fazer uma secção, uma separação disso daí, achar momentos diferentes, né? Ainda que tenhamos nomenclaturas diferentes, nós estamos numa linha de tempo de ensino teológico. Então, esse quase meio século, quase 50 anos de ensino teológico, ele contou com a colaboração de grandes nomes da nossa instituição, né? Eu não sou desse tempo aqui no estado, né? Mas eu, lendo alguma coisa, eu cheguei a ver o nome do saudoso pastor Mauro Clementino, ele foi reitor do seminário. O professor Ivan também foi diretor do seminário. O saudoso pastor Jonathan de Oliveira também foi diretor do seminário também. Então foram pessoas, John Pulli também, o saudoso John Pulli também foi diretor do seminário. Então foram pessoas que com certeza contribuíram muito com a história do seminário, né? Recentemente eu recebi de um ex-aluno, ex-egresso do nosso seminário, ele pediu ali um certificado que ele tinha passado na nossa instituição de ensino, e eu fui obrigado a ir no arquivo do nosso seminário e folhear alguns diários de classe. E eu vi nomes ali, por exemplo, Paulo Barão, pastor Paulo Barão, né? Oswaldo Bonfim, né? São pessoas que contribuíram muito com o nosso seminário, né? Ali eu vi como professor do seminário o pastor da primeira igreja, pastor da primeira igreja agora atualmente, Gilson Breda, a esposa dele também, a dona Clotilde, que é a esposa do deputado Luiz Ovando, também. Então, várias pessoas que passaram, e é muito bom, muito legal, gosto dessa parte da história, eu vendo pessoas que convivem conosco ainda, pessoas que não deixou, mas que deixaram um legado para a nossa instituição. Isso que somos hoje, nós somos porque pessoas no passado contribuíram com essa realidade, né? E recentemente quem deixou, que me antecedeu, né, foi o pastor Paulo José, né, que me antecedeu, e ele transicionou, me passou a reitoria do seminário. E foi alguém que contribuiu muito também com o seminário, a parte de gestão, né? Pastor Paulo José, eu não posso deixar de falar isso daí, é uma pessoa, é um gestor. Parece que ele nasceu gestor já, parece o Paulo José, né? Então, o gestor nato ali, alguém que contribuiu muito com o seminário. Então, nós estamos caminhando, né? Como fala a juventude, né? Nessa vibe, né? Nessa vibe. E aí, pastor? O senhor tá faz pouco de tempo, né, pastor? Eu já sou meio jurássico, né? Tombado. Eu estou no seminário desde 1987. Se eu não estou equivocado, são 36 anos, né? 36, 37 anos. O que eu fico feliz em falar da história, o que me faz ficar feliz em falar da história do seminário, que é uma história de vitórias. É uma história onde nós tivemos oportunidades, e aí, como o pastor Paulo Martins falou, nessa linha do tempo, de considerar certas etapas. E a grande alegria é que nós temos, nesses quase 50 anos de trabalho e de, acima de tudo, de culto a Deus, porque, na verdade, o seminário também se presta para cultuar ao Senhor, e nós temos cultos agora dentro do seminário. Então, essa é uma realidade que, quando você olha a história, você vê que Deus conduziu todas as coisas. Quando foi idealizado
os bandeirantes que pensaram, como construíram, e nós vemos que essa história ela tem uma série de continuidade, de momentos de continuidade. Sim. Ou seja, eu e o pastor Paulo, nós vamos passar. Mas a história do seminário estará sempre em progresso. E é isso que eu acho excepcional. Né? Por quê, Tiago? Porque a nossa história não é para agora. A nossa história é para a eternidade. Amém. Nós fazemos parte da história da eternidade. Atos, nós estamos escrevendo os capítulos subsequentes de Atos, não é? Amém. E isso é importante que nós tenhamos essa compreensão. Então, nós trabalhamos com vocação, né? Não uma aptidão somente, natural, mas nós trabalhamos com a vocação que Deus deu a cada um de nós. E preparar obreiros e obreiras é uma responsabilidade. Eu fico pensando no dia que tivermos que prestar contas, eu e o pastor Paulo Martins, por esse tempo. Né? Deus vai fazer algumas perguntas, eu acho que a gente vai ficar assim, pensando o que vai responder. Mas é um privilégio trabalharmos para o reino de Deus. Por que falo reino? Porque nós não temos na nossa instituição, somente na sua história, pessoas batistas, vocacionados batistas. Tivemos de outras denominações. Então isso é muito importante, porque faz com que a gente tenha uma percepção do que é o cristianismo nesse nosso mundo, e isso é excelente para nós. E faz parte da visão do seminário, como visão e missão, certo? Sim. Então, é um serviço. O seminário presta um serviço de apoio. E como é que vocês definem essa missão e visão do seminário com relação à formação de vocacionados? Então, Tiago, acho que o texto que você leu aqui ele é bem propício, né? Ali, Tiago, Timóteo, 2 Timóteo, né? Falamos de alguém, vamos dizer assim, uma escola. Paulo é uma escola. Quando pensamos em escola no nosso tempo de hoje, né? Vamos falar um pouco daqui a pouco de hermenêutica, né? Uhum. Nós temos que pensar nisso também. Mas escola hoje é uma instituição, é um prédio, é um local. No tempo de Paulo, no tempo da igreja, a escola não é uma pessoa, alguém que instruía seus alunos. E Timóteo foi alguém que foi instruído por Paulo. Timóteo é encontrado numa viagem missionária de Paulo, um jovem que já tinha um testemunho já na comunidade testemunhava, a mãe e a avó, ele era o grande respaldo de Timóteo. Paulo encontra essa vocação em Timóteo e investe nele. Trazendo nossos tempos de hoje, eu vejo assim um seminário na mesma forma. O seminário é alguém que recebe vocacionados. Pessoas que são levantadas, que a comunidade reconhece, né? Porque o pastoreio, ele não é algo identificado numa instituição de ensino, é identificado numa igreja. A igreja reconhece isso. Após a igreja levantar esse vocacionado, ela direciona esse vocacionado para um local para que ele possa ser aprimorado, ensinado, instruído, e o seminário entra nesse processo ali. Então nós trabalhamos nessa visão, né, de que nós somos extensão da igreja no que tange à educação teológica. Então, como o pastor Marco Batista acabou de dizer, nós somos aqueles que nos esmeramos para poder trazer o melhor para o aluno, para o seminarista, para que ele possa futuramente, ao passar do nosso estágio, porque nós somos um estágio nesse processo, ao passar do estágio, ele chegar dentro da igreja e desenvolver aquilo que ele aprendeu no seminário. Então, eu vejo assim que é uma junção, é uma ação em conjunto da igreja, seminário, né, para poder trabalhar na preparação, no condicionamento, na capacitação do vocacionado. Então, nós temos essa visão. Nós temos essa missão, não é só visão, mas também missão. Nós abraçamos essa missão mesmo, e quando você vê ali no seminário, são sacerdotes, né? Não pelo fato de ocupar um ofício, de ser um pastor, mas o sacerdócio de entrega. Nós vemos ali pessoas transferindo vidas. É o que eu vejo no seminário. Cada professor, cada mestre temos ali, são pessoas transferindo vidas para o seu seminarista, para que possam futuramente receber um canudo, não de papel, mas um canudo da vida, né? Ser um apostolado pela vida, né? Pela caminhada ali missionária, pela caminhada de seminarista e de ensino teológico também. É o que eu vejo no seminário hoje, nessa participação. Pastor? Quando a gente pensa em missão e visão, nós pensamos numa preparação integral, né? O que é visão?
A visão que nós temos é transmitir conhecimentos que façam com que a pessoa aprenda aquilo que é necessário para que ele desenvolva a sua vocação. Então, para mim, a missão é você entender que estamos recebendo um chamado, um que tem uma vocação divina para uma certa especificidade dentro do contexto ministerial, e agora nós temos que ensinar-lhe, informar-lhe o que é que ele precisa para ser aprovado, né? E quando eu penso na questão da missão, visão, conhecimento, missão é a prática. O que vou fazer com isso? Como é que eu vou colocar isso, né, em prática? E aí eu vejo que Jesus, falando sobre a grande comissão, diz: ide, pregai, ensinando. Pregar e ensinar, né? Sim. Então o ensino tem toda essa abrangência. E quando nós recebemos alguém no seminário vocacionado, nós temos que ter condições de oferecer para eles um conhecimento, mas temos que também prepará-lo para que ele tenha uma prática. E aí é que nós vemos Paulo fazendo isso com Timóteo, fazendo isso com Silas, Silvano e tantos outros. Então, é uma responsabilidade e um privilégio ao mesmo tempo. Eu vou colocar a responsabilidade antes do privilégio. Por quê? Porque se nós não prepararmos adequadamente, não teremos uma prática que seja eficiente. Sim. Não é? Então, esse é um trabalho de equipe, esse é um trabalho em que nós precisamos dizer que a nossa instrução, porque o conhecimento aqui é muito mais do que um conhecimento, é uma sabedoria. Por quê? Porque vem através das revelações que o Espírito Santo dá a cada um de nós. As informações são desafios, mas esses desafios fazem com que o Espírito Santo nos capacite a termos uma prática, né? E a prática é exatamente ensinar eficientemente. E todo ensino, ele é um ensino progressista. Vamos colocar em progresso. Por quê? Progressivo. Né? Progressivo. Isso, né? Por quê? Porque você vai a cada momento. Não é? Você não consegue complementar um ensino de uma vez só. Você vê que Paulo passou quanto tempo? Né? E isso sem citarmos Lucas, que o Lucas era o historiador da equipe. Não é? Então, nós precisamos dessa questão de equipe. E aí é que eu vejo, num sentido, a explicação da parábola da videira. Olha a equipe que está lá. O pai é o viticultor, Cristo é a videira, nós somos os aonde aparecem os frutos. É claro que tudo é do viticultor, tudo é de Deus. Sim. Mas você vai vendo as partes, e essas partes formam toda uma condição de falar: Senhor, mesmo que a seara seja já branca, esteja branca, nós podemos colher frutos para o teu louvor. Mas isso tudo é uma questão de equipe. E isso faz com que a gente se sinta dentro de um mesmo momento, né? E isso faz com que a gente se sinta também feliz em participar de todo esse momento. A figura da escola, ela vem desde o Velho Testamento, né? A escola Sim, dos profetas. escola profeta. A escola é algo presente de ensino, de instrução, de envio. Como... Transferência. E toda escola, por ser escola, ela é hermenêutica. Entendeu? Aí depois a gente pensa nisso, né? Uma coisa também com a outra, né, pastor? Isso. Totalmente. Ô, pastor, o senhor é um coordenador pedagógico. A gente fala que o seminário é um seminário vocacional. Antes da gente falar sobre o MEC ou não, eu queria perguntar assim, como é que avaliam o conteúdo programático do que será estudado nesse processo de formação? Parte de uma premissa: Bíblia, regra de fé e prática. Ou seja, o que todos nós temos que colocar à disposição do nosso aluno é o que a Bíblia ensina como revelação de Deus. Se Deus não se revelasse, nós não teríamos condições de conhecê-lo,
Porque o que eu estudo de teologia, muitas vezes, quando nós estamos num contexto mais abrangente, são idólatras, são ídolos, não é? Mas quando eu trabalho com a revelação, eu trabalho com a essência divina, eu trabalho com a existência divina. Então, isso, a grade, ela é formada em cima dessa realidade. Ou seja, a Bíblia é regra de fé, fé e prática. Mas eu não posso deixar de não ensinar como entender a revelação. Porque Deus mesmo cuida da sua própria revelação. Antigamente, como diz Hebreus, foram os profetas, escola de profetas. Samuel, representante dessa escola. Depois veio Cristo, não é isso? Olha só, passando o tempo, Cristo, que também mostrou para nós a revelação, né? A obra revelacional completa, praticamente, porque depende muito daquilo que eu tenho de relacionamento com Cristo, né? Por isso que eu digo que é uma questão que depende daquela minha identidade com Cristo, porque não existe ensino sem relacionamentos. O importante não é só colocar a matéria, o importante é se relacionar com quem está diante dos seus olhos. E isso requer uma coisa: as pessoas aprendem mais pelo testemunho. Como é que você ensina? Muitas vezes pelo testemunho. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual é o meu exemplo? Cristo, mas eu preciso daqueles homens e mulheres de Deus. Espelho humano. Isso, mas eu preciso daqueles homens e mulheres de Deus que deixaram na história o seu testemunho. Porque esses testemunhos falam muito. Paulo deixou um testemunho de teologia excepcional, de missão, de missiólogo, porque, na verdade, excepcional. Então, eu estudo isso, mas Cristo é a base de toda a nossa revelação. Não é? Então, esse é o propósito. Quando nós pensamos numa grade, e nós estamos já pensando em reorganizar a nossa grade, a gente parte dessa premissa, a revelação. Uhum. Interessante, quando fala em grade, né, conteúdo programático ali, nós pensamos naquilo que vai ser útil de maneira contemporânea para o pastor na praxis pastoral. Então, a nossa grade hoje curricular, é bem verdade que muitas coisas são ainda de uma base bem antiga, porque não mudou, essa necessidade não mudou, mas nós vemos algumas coisas novas que surgem, novas, que precisam ser aprendidas, que precisam ser colocadas. Quando você vê hoje, por exemplo, batendo nossa porta, arrombando a nossa porta, no bom sentido, né? A inteligência artificial, eu tenho que aprender como vou me relacionar com ela. A tecnologia chegou, eu não posso colocar ela fora do meu mundo, eu tenho que ser do meu mundo e tenho que trabalhar com essa tecnologia hoje. Então, nós não perdemos aquilo que nós chamamos de essência, né? Mas nós construímos modelos para que possamos trazer a essência o mais atual possível para o nosso seminarista. E nós trabalhamos dessa maneira. Tem coisa que é histórica, eu não posso mudar o que é histórico. Por exemplo, quando eu falo da história da igreja, eu tenho que falar da patrística, não tem jeito. Ela é história. Ela está posta na história, eu não posso subtrair ela. Mas eu posso hoje agregar coisas que estão em história contemporânea, que não tira o valor da história do primeiro século, mas que acrescenta. Ela vai ali acrescentar, ela vai agregar o conhecimento. Então, nosso conteúdo programático é pensado nisso, né? E eu tive recentemente, no congresso em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, o congresso da Bibete. A Bibete é a Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico. Quer dizer, todas as instituições de ensino teológico do Brasil foram para lá. E nós conversamos muitas coisas, foram muitas coisas, aqueles 3 dias ali, intensa, uma maratona. Dentre eles, tivemos ali uma proposta, uma apresentação de um modelo de grade curricular. E quando eu olhei esse modelo, eu vi que nós estamos dentro da perspectiva da Bibete. Embora sendo um seminário, trabalhando numa cidade, trabalhando com autonomia, mas mesmo assim, nós estamos dentro daquilo que a Bibete pontua, aquilo que ela prescreve, estabelece como uma norma para todas as instituições. Então, nós estamos dentro disso aí. Nosso conteúdo é alinhado com a necessidade do nosso seminarista e dentro de uma visão denominacional. Isso que é importante. Eu posso falar disso, por exemplo, tem uma disciplina que eu acho que não tinha, acredito que não tinha
sei lá, 10 anos atrás, que é com relação aos pequenos grupos. Então, assim, é uma adequação sem perder o princípio. Isso e aí. culto no lar, em Atos, é muito presente, a igreja surge disso, e o seminário consegue abranger, instruir. Inclusive, na nossa sala tem algumas pessoas que são líderes ou supervisores. Isso aí. Já estão na ativa e procuraram o seminário para estudar, para aprender, até para não ensinar nada fora do que a palavra diz. Então, o seminário está ligado, né, às evoluções, até porque conversava com o Daniel esses dias sobre o tempo que a igreja, de um modo geral, perdeu, e não estou falando da nossa, e não é, estou falando da igreja de um modo geral, perdeu, demonizando coisas que são evoluções. Por exemplo, a televisão, a internet. Então, de repente, assim, apareceu televisão, um programa de televisão. Não, televisão inteira é do capeta. A gente tinha em muitos lugares falava sobre isso. A igreja não abraçava isso. Algumas pessoas foram para lá, fizeram coisas extremamente erradas e prejudicaram o nome do evangelho. Estar em sintonia com as evoluções para poder preparar novos líderes para isso, para lidar com o que é contemporâneo, eu acredito que seja fantástico o seminário caminhar nessa linha. Eu queria que o senhor falasse para nós sobre o impacto de não ser reconhecido no MEC. O que isso muda na vida de alguém? Depois o senhor falar, eu vou dizer sobre mim. Tranquilo. Então, assim, nem sempre foi assim. Essa exigência, se podemos chamar de exigência, né, de uma instituição de ensino teológico com reconhecimento pelo MEC, né? Isso é uma coisa nova, uma coisa recente, né, uma coisa de pouco tempo atrás, que as instituições de ensino teológico buscaram essa certificação, né, junto ao Ministério da Educação. Então, assim, o impacto que tem hoje, nós pensamos em impacto hoje de resultado, eu vou dizer no varejo, tá, Tiago? Se eu dizer no global, eu vou estar talvez ali pecando em alguma coisa, em excesso. Mas no varejo, qual é o impacto no varejo? É assim, eu sou um aluno ou alguém que quer buscar um ensino teológico, mas quero dar continuidade à minha vida acadêmica. Ou seja, fazer pós-graduação, eu quero fazer o mestrado, quero fazer o doutorado. Então eu tenho que buscar alguma coisa que seja certificado pelo MEC. Agora, eu quero ponto ao outro lado da moeda, vamos dizer assim. Uma instituição que tem um ensino teológico no caráter, né, de curso livre. O que ela se propõe? Ela se propõe formar um ministro. Ela se propõe formar o pastor. Formar um pastor ou uma pastora que vai cuidar de vidas. Essa é a nossa proposta. Então, o seminário, ele se propõe a isso, né? A vocação, entende a vocação dela. Ele é tão somente, ou principalmente, vocacionar e preparar alguém para o púlpito, nós cumprimos o nosso papel. Então, o impacto que tem é isso. Se alguém busca uma instituição para dar prosseguimento à sua vida, né, acadêmica, no curso ele vai encontrar dificuldade. Se bem que não tem nada certo ainda, nada certo, estou dizendo aqui, matérias têm vinculado hoje, que está acontecendo no Congresso Nacional. Nós temos uma PL hoje, PL 2988/21. Essa PL propõe o quê? Que os cursos livres, mesmo oferecidos por instituições que não são reconhecidas pelo MEC, esses cursos livres podem ser aproveitados em até 65% do seu conteúdo, para que o aluno ele busque uma outra instituição e complemente esse curso e consiga, nessa segunda instituição, uma certificação do seu primeiro curso nessa instituição livre. Eu espero, assim, ter assim, me feito compreender pelos ouvintes agora. Não é nada certo, a coisa está em proposta, está ainda correndo na Câmara de Deputados, né, federais de Brasília, não tem nada certo, mas se isso acontecer, isso é uma possibilidade. Mas a nossa proposta como seminário hoje é formar hoje o pastor, formar hoje o ministro, formar hoje o que a igreja tem pedido para cada um de nós, né? Eu tive nessa reunião lá em Campos, e numa das palestras o palestrante falou assim, aonde está escrito que a igreja pediu para os seminários serem reconhecidos pelo MEC.
Em lugar nenhum. Em lugar nenhum foi pedido isso. Nós que nos antecipamos, nós que buscamos novos horizontes. Está errado isso? Não está errado nada. Mas são horizontes que nós buscamos. A igreja não pediu. A igreja falou assim, está me entregando vocação. Tem um vocacionado? Forma para mim ele. Ali, transmite conhecimento para ele. E nós devolvemos ser alguém com conhecimento para a igreja. Essa é a proposta do seminário. Então o impacto é esse. Sim. Na verdade, a certificação do MEC é recente. Recente na história, né? Vamos falar assim. Porque recente, 10 anos, 15 anos, recente. Na história é extremamente recente. Qual que é o meu impacto? Qual que é para mim, tá? Vou falar da minha expectativa. Eu e Yolanda estamos no seminário. Nós já temos uma graduação. Eu tenho a minha, ela tem a dela. Se nós quisermos aprofundar no estudo, pós-graduando, mestrado, qualquer outra, doutorado, a partir da nossa graduação, nós conseguimos delinear isso, né? Conseguimos progredir nesse ensino, nesse estudo. Então, para nós, um fator determinante foi a formação ministerial. E aí, aquilo que antes de eu começar, eu liguei para o senhor, eu mandei mensagem, a gente falou por telefone, falamos sobre o seminário ser vocacional. Uma preocupação em não só produzir alguém técnico, mas em constituir um pastor, um líder, formar essa liderança, munir de ferramentas para que não pregue heresia, não ensine heresia, e você não fuja do que o texto está dizendo. Então, para nós, isso foi relevante. E provavelmente a gente vai pós-graduar em alguma coisa, Yolanda vai fazer um mestrado, provavelmente, porque ela quer, ela gosta. Mas a nossa graduação base vai nos munir, nos permitir isso. E aí, para nós, foi interessante o seminário nesse sentido. Quem não tem uma formação e vai para o seminário e busca essa formação, certamente vai ter que fazer alguma coisa complementar, mas por desejo próprio. Eu acredito que o reconhecimento do MEC, na verdade, ele pode alguns ensinos que deveriam ser dados, mas para que abranja todo mundo, ele tem que cortar isso. Então, ele tira do seminário essa possibilidade de formar. Então, aí é uma faculdade, uma instituição, isso você até falou, aí não é um curso de teologia, provavelmente, é um curso de ciência política. Ciência e religião. Ciência religiosa, desculpa. Então, ciência da religião, que é legal, se a pessoa quer fazer uma graduação em ciência da religião, faça, é interessante. Acredito que todo o ensino não é perdido, é sempre válido. E o senhor é filósofo, então... Eu queria dizer que quando você trabalha com vocação, você trabalha com sacerdócio. E o sacerdócio, você trabalha com aquilo que é o mais profundo, você trabalha com o interior das pessoas. O senhor, inclusive, é um exemplo disso, né? O seu curso de teologia não é MEC, não é reconhecido. Não, quando eu fiz no seminário no Rio de Janeiro. Já era. Não. Sim, Ixi, levaram-se anos para que a gente pudesse ver isso, né? Quando surgiu a convalidação, eu convalidei, e acabou a convalidação em 2018, né? Eu tive esse privilégio, mas primeiro eu fiz teologia, Vocacional. Depois eu fui fazer filosofia, né? Então eu fiz uma filosofia, e aí trabalhei toda essa questão do que é um ensino filosófico. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que o seminário trabalha com sacerdócio. E o sacerdote não precisa necessariamente de uma legitimidade profissional. Ele precisa compreender a sua vocação. Não sou contra fazer as convalidações, não sou contra você se aperfeiçoar nas ciências, eu acho isso até relevante demais, mas o seminário ele não se propõe, no primeiro momento, a trabalhar uma profissionalização, ele instrui para o sacerdócio. Sim. Então, nós tínhamos levitas,
nós tínhamos nos levitas quem cantava, nós tínhamos nos levitas quem pregava, nós tínhamos Esdras, que era escriba, que era para ensinar a lei do Senhor, nós tínhamos Neemias, que era governador. Então, nós temos uma diversidade de sacerdócios. Agora, esse sacerdote, ele é reconhecido como sacerdote a partir das observações que a igreja coloca sobre ele. Não sou contra um currículo, mas um currículo não é o necessário para você ter alguém na frente liderando o povo de Deus. Sim. O que você precisa é de quê? De reconhecer que você está num sacerdócio. Claro que nós tivemos sacerdotes extraordinários. Posso citar alguns. Daniel, extraordinário. Mas nós também tivemos profetas que nasceram em Tecoa. Boieiro, não é? Plantador de sicômoros. Ora, a vocação, ela é fundamental no sacerdócio, porque a vocação ela é demonstrada naquilo que você executa. Deus falou assim, não é? Falou comigo. Tem que ser com você. Se Deus quer falar com Paulo, não precisa falar comigo, fala com Paulo. Desculpa, pastor Paulo Martins, né? Então, essa é que é a questão. Então, eu não tenho nenhum problema que o nosso curso seja reconhecido. Até porque, imagina, na grade, 65% é uma maioria extraordinária de ensinos que nós estamos produzindo, não é? Então, eu fiz a convalidação, tomara que essa PL passe, vai ser muito bom para nós, mas os 65% que nós temos que preparar para o sacerdócio. E aí nós temos sacerdote para todo lado. Ainda mais eu, que já estou na terceira idade, não sei por que diz que é a melhor idade, só se for para os laboratórios, para os médicos, né? Porque a gente não sai de lá, né? Agora, a grande coisa é que isso é importante. Se eu estou legitimado no MEC, eu me apresento na sociedade como alguém reconhecido, não é isso? Mas se eu estou legitimado no seminário, eu me apresento diante da igreja reconhecido. Amém. E isso que é importante. Sim. Pastor, quais são as perspectivas do seminário para esse e para os próximos anos? O que o seminário tem preparado para os anos que se seguem? Interessante, né? Assim, entramos na parte de visão, né? E entramos na parte de inovação. Então, quero estar mais uma vez esse congresso lá no Rio de Janeiro, né? Não que não percebamos isso, mas há um despertamento, né? Parece que você é elevado mais com maior frequência isso aí. Uma confirmação, isso, né? Então, ou seja, inovador. Você precisa ser inovador em qualquer aspecto, né? Então, assim, nós pensamos hoje para o seminário, como temos caminhado no seminário hoje. No próximo ano, nós vamos manter o que nós temos hoje. São os 2 cursos básicos nossos, que são o curso ministerial presencial e o curso ministerial semipresencial. O nosso carro-chefe, nós mais investimos é o presencial. Nós temos o aluno presencialmente conosco aqui. Oferecemos o semipresencial para poder adequar uma realidade do movimento seminarista, que não pode estar conosco todo dia na semana. Então, ele é formado numa outra modalidade. Mas os 2 têm o mesmo teor, os 2 têm a mesma finalidade, formar um ministro. Para o próximo ano, nós estamos tentando implementar algumas novidades, algumas inovações. Dentre elas, uma pós-graduação em missiologia, uma pós-graduação em aconselhamento, e é por isso que estou fazendo o curso de aconselhamento, para me preparar para esse momento, auxiliar alguma coisa dessa nova grade nossa ali. Nós estamos também preparando alguma coisa na área de música, para o seminário também, na área de música. Legal. Nós temos conversado com uma instituição fora do país, para poder ali, através de um convênio, e com a nossa participação nesse convênio, nós trazemos pessoas para fazer parte desse convênio, dessa parceria, na questão do mestrado
E esse mestrado vai ser tanto livre como reconhecido pelo MEC, de acordo com o candidato. Se o candidato é alguém reconhecido e quer manter seu conhecimento, ele vai ter essa possibilidade. Mas se ele é um candidato que fez um curso livre, ele pode manter também essa possibilidade também. Então nós estamos caminhando nessa perspectiva, né? Além de manter alguns cursos, nós temos uns cursos também de curta duração, vamos dizer assim, de aconselhamento, curso de capelania também. Tentamos esse ano colocar um curso de Libras, né? Mas a frequência, a busca foi pouca, então nós vamos transferir para o próximo ano, de novo trazer esse curso de Libras, né, que é algo novo hoje, que as igrejas precisam se adequar, é uma modernidade. A igreja precisa se comunicar com essas pessoas que estão próximas da gente. Se a gente não abrir essa janela de comunicação, nós vamos dificultar a eles o acesso à palavra. Então, só nossa visão, nossas inovações que estamos vendo no próximo ano, em 2024. Nós temos o semipresencial, presencial. A educação cristã tem também, né? Me perdoa, é bem lembrado. Então, temos uma educação cristã também, às vezes passa despercebido, né? Eu cometi um pecado, um gafe agora aqui. Então, a educação cristã também, nós temos uma parceria com o SEC, lá de Recife. Já formamos uma turma já de educadora cristã. Estamos na segunda turma de educador cristã também. Essa educação cristã também são 3 anos também. E ela é uma educação cristã ministerial também. Isso é preparação ali do seminarista na educação cristã para que ele possa ser um auxiliar efetivo dentro das igrejas também, na parte de educação, que é algo muito presente nas igrejas também. Legal. E eu queria, na verdade... O senhor está há mais tempo no seminário. O senhor pode citar algumas pessoas que passaram por lá, seja pastor, missionário, educador cristão, músicos, né, que tinham curso de música antes. Vamos começar pela música. A Joelma, né, que até está coordenando essa possibilidade de nós retornarmos à música, legal. Ela é uma egressa do seminário. Vamos pensar em missões. Pastor Djalma, pastor Dinarte, foram alunos, passaram pelo seminário e, inclusive, estão no seminário lecionando. Se falarmos de teologia, então vou citar aqui alguns que nós tivemos, né, que passaram pelo seminário e que estão no ministério. Pastor Gregório Vinícius Gregório, né? Acho que sempre troco, né? Pastor Quiota, pastor Romualdo. Então, os atuais que nós estamos, e outros que nós já temos dentro do seminário, que são formados dentro de teologia, né? Temos também educadoras cristãs que foram, quando nós tínhamos, né, o curso de educadoras que foram formadas, e as educadoras que estão educadores, porque na verdade não são só educadoras que nós temos formado agora nessa primeira turma com a questão do SEC. Então nós temos uma gama muito grande de egressos do nosso seminário. Eu não me lembro de todos, né? Claro. Mas eu não sei nem dimensionar quantos, na verdade, durante esses quase 50 anos, o seminário formou. Mas nós temos pastores aí, executando, né, cargos de liderança e que saíram do seminário. Né? Nós temos o presidente da Acibames, o Oséias, atualmente? Não, da Acibames. Da Acibames é o Fabiano Jacobi. Também, né, que está num cargo e foi formado pelo nosso seminário. Pastor Leno, formado e foi missionário até fora. Na Bolívia, na Ucrânia também. Isso. Então, graças a Deus, isso não é para nos envaidecer. Isso é para que o reino de Deus seja glorificado, né? Então, essa é a nossa contribuição, porque assim como Deus vocaciona para que a gente ensine, nós também um dia estivemos nos bancos sendo preparados. Por exemplo, eu tive o privilégio de ter como professor de teologia sistemática pastor Sorém, da PIB do Rio de Janeiro, que teve na guerra e tal, né? Então, né, pastores como como Reis Pereira, né? Então nós tivemos Nilson do Amaral Fanini na época, né? Darcy do Zilek, né? Mauro Israel,
né? Então nós tivemos alguns, Mauro Israel era da PIB de São Gonçalo, né? Israel Belo de Azevedo. Então nós tivemos como ser preparado, e nós fomos bem preparados, como o seminário sempre o fez, como o seminário, IBE, SEC, todos fizeram, né? E hoje nós temos esse privilégio de termos nesse bolo uma fatia aqui no Mato Grosso do Sul, produzindo vocacionados para o mundo. Eu acho isso extraordinário, né? Para cá, sim, né? É para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós estamos dentro dessa realidade de Deus para nós. E eu me sinto privilegiado, porque eu passei por toda essa história, né? Quando eu já estiver na glória, eu vou falar: Pedrão, muito obrigado pela ajuda que você me deu lá embaixo, né? Por quê? Porque essa é a realidade. Nós nos sentimos felizes com os nossos egressos, porque amanhã serão eles que hão de nos substituir. É óbvio, claro que cada um tem uma chamada. Um vai para o ministério, o outro vai para um outro lado, mas não deixa de ser pessoas que talvez Deus traga novamente, como nos trouxe, para ser o quê? Ensinadores. E aí eu gosto de Rubens Alves, que ele diz que vocação é amor. Vocação é amor. Aí, como ele é educador, profissional é quem gosta de diário. Quem é vocacionado ama o que faz. Isso é tão real que quando falavam para mim: Tiago, você vai ser pastor, seu pai é pastor, você tem todas as ferramentas e tal, eu dizia assim: eu não amo tanto gente igual meu pai, eu tenho dificuldade nesse negócio, mas e é muito isso. Mas você segue a vocação de Daniel. Daniel era administrador, Daniel lidava com números. Correto? Sim. Então, todo mundo é bem-vindo. E os amigos deles? E aí é minha suposição. Eles eram o quê? Perpetuadores dos ensinos. Eles não foram espalhados no reino persa? Sim. Então, eu creio que isso é fundamental, né? Deus utiliza aquilo que nós temos nas mãos. Pode ser um cajado. Pode ser uma caneta? Isso aí. Pode ser outra coisa qualquer. Tiago, enquanto nomes aqui, eu lembrei alguns nomes, né? Eu não sou tão antigo como pastor aqui na região, né? Mas assim, pastor Richard da Memorial foi formado. Pastor Cristo da Memorial foi formado lá. Pastor Marcelo Oliveira, que hoje é presidente da Ordem Seccional Centro, que era da Igreja Batista Nova Vida, se não me engano, aqui no Santa Luzia. É professor lá, foi formado lá. Pastor Lodinaldo, da Igreja da Aliança na Moreninha, foi formado lá. Pastor Pedrinho foi formado lá. Pastor Uberlan foi formado lá. Por que eu sei isso? Mexendo nos diários de classe, eu vendo, opa, esse pastor foi formado aqui, eu fui nos alunos ali. Pastor Leno também foi formado lá também. Então, alguns nomes que eu lembro que foram formados no nosso seminário e que ocupam hoje funções como presidente de igreja. Pastor Jonathan de Oliveira, um filho, Júnior, ele foi formado lá também. Hoje é o presidente nosso, da nossa ordem de pastores do nosso estado, Mato Grosso do Sul, foi formado lá. Eu não sei se o pastor Moacir foi formado lá. Moacir? Eu acho. Moacir da Guarandi. Então são alguns nomes que nós temos assim, lembranças que foram formados. Eu conheço muitos, porque quando o pai foi para o seminário, foi uma leva muito grande de pastores. Tanto a geração anterior, por causa do pastor Aldo, que veio de Coxim. Então tinha o Aldo, o Saulo, o Rony Saulo, o Leno, o Reis. Capelão Reis. Né? Isso. E me perdoem falar só no nome e não usar o título, mas é porque, sendo filho de pastor e convivendo a vida toda com pastores... Ficou mais informal isso, né? Fica mais informal. Então, assim, e não é falta de respeito em hipótese alguma. Depois da formação junto com meu pai, aí tem o Gaudilei. Isso aí. Temos o Humberto Baladiuc. Então, assim, são muitos nomes. Muitas pessoas que se capacitaram, que receberam conhecimento e continuam distribuindo, impactando, seja formando igreja, seja na instrução, dando aula, seja na missão. Envolvido no reino. O Leopoldo, pastor Leopoldo, o esposo da que está agora na revitalização de igreja. Sim. Né?
Nós temos Então, bastante uns gente. para pastores, outros para Isso, Mestres. isso aí mesmo. É isso aí. Isso aí. Dessa forma. cada um no seu quadrado. Pastores, na verdade, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse sobre o seminário, onde as pessoas acessam, como chegarem até lá, aqui em Campo Grande, se tem polos em outros lugares, como que está isso? Isso. Então, o nosso seminário, nós estamos localizados mesmo na rua José Antônio, 1941, no bairro Vila Glória, em Campo Grande. Você pode acessar através das redes sociais. Nós temos o Instagram do nosso seminário e também temos o Facebook. Você pode procurar e você vai encontrar tanto o Instagram como o Facebook. Nós temos polo hoje, atualmente, na cidade de Anastácio e nós temos polo atualmente na cidade de Três Lagoas. São os dois polos que estão hoje funcionando como polo. Nós temos algumas tratativas para ampliar essa rede de polo para outra cidade, mas está ainda, por enquanto, embrionário. Estamos conversando ainda sobre isso daí. Então, você pode nos procurar, né, no local ali, e tem mais informações também sobre o nosso seminário, né, o que você pode ali ter de informação sobre nossos cursos. Também através do telefone 3332-0260. Isso, 3332-0260. Esse é o nosso telefone do seminário ali, também falei contato pelo telefone. Temos o Diego lá, alguém muito capacitado. O Diego é um polivalente. Sim. Aquele cara tem 2 braços, tem pouco braço. Ele faz muita coisa aí no seminário ali. Ele mas cobra escanteio e corre pra cabecear. Exatamente. Então, o Diego vai nos ajudar muito ali na parte de informações. Pode procurar o Diego, ele vai ter toda a informação necessária para você ser o nosso novo integrante do seminário, como seminarista, como sempre de portas abertas, pronto para poder atender as igrejas e os vocacionados também. Pastor, o seminário, ele atende outras denominações? Sim, se vier, nós teremos o maior prazer de trabalhar com as pessoas vocacionadas, independente da sua denominação. Por quê? Porque o seminário é a casa da palavra. Amém. E é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela é o quê? Axiomática. Eu só tenho que ensiná-la. As ponderações é para que nós mostremos a revelação. Então, se a pessoa vem de qualquer denominação, né, nós preparamos a pessoa dentro disso. É claro que existem matérias dentro da nossa matriz curricular que são matérias específicas para nós. É claro que nós temos isso, né? Mas isso não desmerece nenhuma questão daqueles que vieram de outra denominação. Né? Conhecimento nunca é demais. Serve para eles como informação, claro. Como aquilo que nós estudamos de outras denominações também serve para nós como orientações. Mas o seminário tende a ser a casa da palavra, sendo essa palavra a palavra de Deus. Essas informações que o pastor Paulo disse, eu vou deixar na descrição do vídeo, o @, no Instagram, a página no Facebook, o telefone de contato, o endereço e os polos que já estão abertos, também vou deixar aqui para que você, se é de alguma dessas localidades e queira ingressar, está aqui. Para as nossas considerações finais, pastor, o espaço está aberto. Mais uma vez aí, como começamos, né? Agradecer essa oportunidade. Era uma oportunidade singular de colocar o seminário na janela, no sentido mais amplo possível, né? Nos fazermos conhecidos, né? Não só propagar o seminário, mas dizer quem nós somos. Mais do que dizer uma marca, né? Mais do que uma propaganda, quem nós somos na verdade. O que eu quero dizer assim, às vezes nós procuramos ou colocamos dúvida naquilo que é de casa. Mas eu vou fazer um seminário aqui em Mato Grosso do Sul. Deixa eu dizer a você que nos ouve nesse momento. Hoje, o nosso docente, que nós contamos hoje como docente, nós temos o nosso corpo docente, doutores, nós temos mestres, nós temos pós-graduados ali no nosso seminário. São pessoas experimentadas, são pastores com caminhada ministerial, pastoral. Eu quero dizer assim, ali atrás de um púlpito, conduzindo uma igreja, alguém que pode deixar com certeza um legado na sua vida. Então, assim, o nosso seminário hoje está pronto para poder formar os nossos vocacionados. E eu digo assim, né, sem dever nada a ninguém. Nada a ninguém. Então, nós estamos aí pronto ali. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço no Força Aberta. E nós estamos ali à disposição
daquilo que for necessário, que for interesse de cada um, nós estamos à disposição para poder atender. Amém. Temos como, Tiago, como objetivo esse ano, 2 coisas. E elas vieram pelo pastor Paulo Martins. Na verdade, vocação e ano de colheita. A vocação que nos leva a sermos eficientes na colheita. Ou seja, o seminário, e é isso que é importante para nós estamos tentando e estamos vendo que isso está crescendo, nos tornarmos novamente conhecidos, porque com isso nós estamos dizendo para a nossa comunidade, as comunidades cristãs, que nós temos condições de dar um excelente preparo. Assim como eu acho que dentro de uma casa, eu disse que o seminário é uma casa da palavra, é a palavra de Deus, claro que dentro de uma casa existem compartimentos, existem outras coisas diferenciadas. Então, a vocação também é assim. Acho que Deus vocaciona para a música, acho que Deus vocaciona para a liderança, acho que Deus vocaciona para a questão pastoral. Então, o seminário, quando abre essa questão de colocar-se à disposição, o que ele está dizendo é a sua vocação, nós vamos prepará-lo para que você participe da colheita. E creio que isso é uma bênção para nós. O seminário está sempre pronto, de portas abertas, para receber aquele que tem uma vocação. E se a sua vocação não foi citada aqui, venha conversar conosco. Nós teremos o maior prazer em informar. Se a sua vocação é ser diácono, venha conversar conosco, né? Por quê? Porque nós podemos oferecer para a igreja ou para as igrejas, associações, aquilo que nós temos de conhecimento, a fim de que nós formemos servos para o louvor ao nome do Senhor. Amém. 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 Eu quero dizer para você, que ficou com a gente até agora, esse é o primeiro episódio que nós vamos fazer em parceria com o seminário. Esse foi apresentando a vocês quem é o seminário, como, onde está, quais são as características, a missão, a visão, os valores e o que move, na verdade, o que nos move, o que move o seminário enquanto instituição de ensino preparadora de vocacionados. Então, se inscreva no nosso canal, acompanhe as próximas publicações. Nós faremos um total de 10 episódios sobre teologia, abrangendo parte da grade que o seminário ensina. E não vai ser uma aula, nós vamos conversar sobre o tema, de maneira que você em casa tenha a percepção mínima sobre tudo aquilo que é estudado, na profundidade do que é. Tem um episódio que eu tenho bastante receio, nós vamos falar sobre filosofia e religião, ou filosofia cristã. E pastor Marcos é filósofo, vocês podem perceber em todas as falas dele, tem uma citação, tem algum pensamento, uma visão diferenciada. E para mim, vai ser um desafio, como todos os episódios são. Quando eu converso com alguém aqui, pastores, eu aprendo. Eu sou impelido a estudar sobre, a ler sobre, para não chegar leigo, zero na conversa. E essa troca de informações me enriquece. Então eu quero convidar você a fazer parte disso. Compartilha esse vídeo. Mas, Tiago, nós também saímos daqui edificados. Nós também aprendemos. Amém. Né? É verdade. Amém. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, pastores, líderes, líder de célula, líder de pequeno grupo, supervisor, coordenador de rede, porque o seminário abrange a instrução também deles. Acredito que o senhor falou sobre diaconal. Olha, um curso de formação de diácono seria algo assim muito interessante, é uma visão muito legal. E não fuja do seu chamado. Amém. Floresça onde Deus te plantou. Amém. Se Ele te plantou aí na sua cidade, para ser um polo da sua igreja, na sua casa, floresça aí na sua casa. Que a sua casa seja Jerusalém, para depois ser Judéia, o seu quarteirão,
os confins da terra ser a sua cidade inteira. Não fuja daquilo que Deus chamou para fazer. Floresça. E conte conosco. Deus abençoe. Abraço.